Ah, Rica Perrone, você não vai falar de mais uma atuação fantástica do São Paulo de Crespo contra o Cuiabá. Que é isso, gente? São Paulo arrancou ponto do Cuiabá. Né? Essa é que é a real. Hoje a realidade é essa. Eu não fiz o vídeo depois do jogo porque é razoavelmente repetitivo, né, cara? Você ficar falando todo jogo a mesma coisa, porque nada muda, fica uma coisa, né? Você precisa me ouvir falar tudo que eu já falei. Né? Nos últimos 10 jogos, aí, sei lá, uma vitória, situação ridícula, futebol apresentado ridículo, nenhuma formação tática, nenhuma ideia do que se quer, nenhuma noção nós não conseguimos ter depois de meses e meses, a gente não consegue bater o olho e falar, não, o Sara é titular, não, joga isso, joga isso. Não sabemos quem é o time, nem ele sabe. Cara, o Crespo não tem a menor ideia do que ele tá fazendo. Porque ele não tem a menor ideia do que ele tá fazendo no São Paulo. Mas ele parece o George Clooney, se veste bem, né? Fala bonito. Aí, diretoria, parte da imprensa. Eu vejo alguns colegas meus jornalistas que eu juro, eu tenho vontade de ligar pro cara e falar, irmão, do que você tá falando? Porque assim, não tá rolando de você estar lá no dia a dia do treinamento, né? Porque não tá... Do que você tá falando? Do que você tá vendo nesse cara? É exatamente aonde? É no motel? Porque não é possível. Porque no jogo, na televisão, não é possível. É absolutamente impossível você estar vendo alguma coisa boa. Você não tá no treino. Você está vendo o que desse cara? Qual é a grande qualidade que você está vendo? Porque não tem, né? Vamos combinar. É um fato que não tem. Se você quiser criar da sua cabeça, tá tudo certo. Se você sair para jantar com o treinador e ele te contar alguma coisa que você não sabe, porque realmente para mim fica difícil. Eu não consigo. O resultado, uma bosta. Futebol apresentado, uma bosta. Evolução, nenhuma. O que está acontecendo? Qual é o argumento? Né? Não sei. Mas eu tenho um argumento muito importante para falar com vocês aqui sobre o porquê que o São Paulo está em situação mais preocupante do que parece em tese. O São Paulo não consegue ganhar do Cuiabá, o São Paulo não consegue ganhar da Chapecoense. Ou seja, todo adversário hoje para o São Paulo é difícil. Porque o São Paulo tem um futebol de merda, um time extremamente mal treinado e que não joga porra nenhuma. Né? Então é o seguinte, o São Paulo tem 25 pontos, 25 jogos do Campeonato Brasileiro. Tá? São Paulo tem 30 pontos, o primeiro rebaixado tem 27. São 3 pontos de diferença apenas, portanto é uma partida de diferença. Entre o São Paulo e esse time tem mais 3 times, é verdade, Ceará, Juventude e Santos. Vamos lá. O São Paulo com 25 jogos faz, portanto, mais 13 jogos no Campeonato Brasileiro e termina. Desses 13 jogos no Campeonato Brasileiro, atenção torcedor do São Paulo, desses 13 jogos no Campeonato Brasileiro, o São Paulo enfrenta Corinthians e Palmeiras, Internacional, Flamengo, Fortaleza e Red Bull e o Grêmio fora. 7 jogos são jogos bem difíceis. Bem difíceis que eu digo assim, não que os outros não sejam, mas esses 7 jogos, se você colocar hoje numa perspectiva, pode botar numa casa de aposta ou na mão lá do Mesa Redonda, o São Paulo não é favorito em nenhum deles. Então são 7 jogos onde o São Paulo não deve fazer muito ponto pelo que a gente está vendo. Irmão, vão sobrar 5. E aí? E essa conta... Ah, não, mas ó, nós estamos a 3 pontos da zona de rebaixamento. Olha a conta que eu estou fazendo. De 13 jogos, 7 são altamente improváveis que o São Paulo consiga ganhar o jogo. Pelo que a gente está vendo o São Paulo apresentar. Né? Hoje, o São Paulo, repito, o São Paulo não consegue bater na Chapecoense e o São Paulo não consegue bater no Cuiabá. A situação do São Paulo é bem complicada. Se o São Paulo tivesse... o São Paulo empatou com o Fortaleza lá, o São Paulo empatou com o Atlético do Morumbi, o São Paulo perdeu pro Flamengo. Tá bom, Crespo, tudo bem, realmente, ali tem alguns resultados ali que dá pra gente... Não é o caso. Os últimos resultados do São Paulo, só pra você relembrar-se mais recentemente, o São Paulo empata com o Cuiabá 0-0, fora de casa, o São Paulo empata com o Santos em casa, um dos piores Santos que nós vimos nos últimos anos, o São Paulo empata com a Chapecoense 1-1 fora de casa, o São Paulo empata com o Atlético Mineiro no Morumbi. Esse resultado é maneiro, embora o Atlético tivesse com foco na outra decisão, mas é um resultado maneiro. O São Paulo ganha do Atlético Goianiense no Morumbi. Caralho. O São Paulo perde do Fluminense no Maracanã, empata com o América Mineiro no Morumbi, empata com o Juventude fora de casa e ganha do Sport fora de casa. Esses são os últimos 10 jogos do São Paulo, onde o São Paulo tem uma vitória. Esses são os resultados normais do São Paulo hoje, que inclusive são, por boa parte da diretoria e do torcedor do São Paulo, são ok, porque não é culpa do treinador, o treinador não tem nada a ver com isso, né? A culpa são dos jogadores que fazem uma campanha dessa.
Não discordo que a culpa também seja dos jogadores, mas a passada de pano pro Crespo é uma coisa que me constrange. De verdade, me constrange. Eu chego a imaginar que tem alguma coisa a ver com a beleza física, com a postura, com o fato de falar. Porque ele é um puta marqueteiro, né? Ele conseguiu sair do jogo contra o Santos, onde o São Paulo empatou mais uma vez e continua perto da zona de abaixamento. Ele conseguiu sair dizendo: não, estou emocionado, me deu vontade de entrar em campo. Então entra, viado, porque como atacante tu é muito melhor do que essa porra que você é como técnico. Porra, então entra. Caralho. Menor que o Pablo você vai fazer. Puta do marqueteiro. Mas enfim. Enquanto falar espanhol no Brasil, vai sair tratado como herói. O que eu queria alertar neste vídeo é o seguinte: estamos diante de um cenário onde, se o São Paulo eventualmente não ganhar do Ceará, o que é muito difícil, porque o Ceará não ganha fora de casa, então vamos imaginar que o São Paulo consiga ganhar do Ceará, dessa respiradinha ali, vai a 33, o que a gente vai pensar com 33 pontos? Porra, tô olhando pra cima, 33 pontos, o que tá acontecendo? Tô olhando pra Fluminense, tô olhando pra G8, G9, tô ali, né? Mas esta sequência que eu disse, ela virá. E na hora que essa sequência vier, ou o São Paulo vai dar uma virada muito radical e surpreender todo mundo, o que não me parece provável, ou o São Paulo mantendo o padrão de qualidade dele hoje, ganhando, empatando os jogos que ele empata, perdendo os jogos que ele perde, a tendência é que nesses jogos que eu falei, nesses 7 jogos que eu falei, o São Paulo faça o quê, irmão? 3, 4 pontos? Vai apanhar todo mundo, irmão. Ué, time que não ganha do Lanterna, time que não ganha vai apanhar todo mundo. Então, é uma conta simples. Se em 7 jogos o São Paulo conseguir fazer ali só 4, 6 pontos, sei lá o São Paulo vai estar na zona de rebaixamento faltando 2, 3 rodadas, irmão. E por mais que as últimas rodadas sejam extremamente fáceis para o São Paulo, são rodadas que, em tese, ajudam, e vou até passar aqui rapidamente para chegar para vocês, as últimas rodadas são boas para o São Paulo. O São Paulo pega o América fora de casa, o América Mineiro é o último jogo de São Paulo fora de casa. O América não tá muito com cara de quem vai estar brigando para não cair. Talvez o América já esteja com a vida resolvida. Juventude no Morumbi e o Sport no Morumbi. Então, mais ou menos imaginar que o São Paulo tem os últimos 3 jogos para fazer 9 pontos, não é impossível. Agora, precisa chegar ali, né? Com condição, porque do jeito que tá hoje, a gente não tem garantia e a gente não consegue vislumbrar nem que vai ganhar esses 3 jogos. Por mais que sejam jogos fáceis e que facilitem a vida do São Paulo. Pô, o São Paulo tem 3 jogos para terminar o Brasileiro que não dá para cair, né? Mas ainda assim, o São Paulo não dá para perder, não dá para empatar com a Chape. Não dá. Não dá para empatar com o Cuiabá, não dá. Não dá para empatar com a América no Morumbi. E tudo isso está acontecendo. Então, olho aberto, porque a tabela do São Paulo nos próximos jogos não é muito simpática.